Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao versículo 9, do 18 ao 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Este é um texto bastante conhecido do Evangelho e até conhecido por quem não frequenta as igrejas como a parábola do semeador. Mas quando a gente olha para esse texto, nós precisamos perceber que para compreendê-lo, para entender o significado desse texto, é preciso perceber que há 3 eixos distintos nele. Ou seja, você tem de um lado aquilo que nós chamamos de o contexto agrário, ou seja, como é que eles entendiam aquilo que Jesus estava falando naquela parábola que ele ensina. Temos também a maneira de Jesus se dirigir à multidão, ou seja, um tipo de performance de Jesus pública, aquela que ele faz sentado sobre o barco e fala para a multidão. E também temos uma terceira situação completamente diferente, que é a explicação que Jesus faz aos seus seguidores, aos seus discípulos, agora de maneira privada. Então são 3 coisas distintas que podem nos ajudar a entender esse texto. A primeira coisa que precisamos perceber é o contexto agrário que acontecia ali naquela sociedade. A chave para esse texto não está em tentar entender ou fazer algum tipo de alegoria espiritual, mas na realidade concreta do camponês da época. E por que eu digo isso? A prática de semear, que aparece aí no texto, a prática de semear na Palestina do século I, era muito comum de se fazer antes de arar. Hoje é impensável você fazer isso. Hoje, até quem faz algum vaso com alguma coisa que ele quer que dê, primeiro ele prepara a terra. Mas não era assim na Palestina do século I. E aí então nós começamos a entender que a semente que cai no caminho, a semente que cai no meio das pedras ou entre os espinhos, não representa desperdício ou descuido do semeador. Essa era a realidade inevitável do tipo de agricultura que se fazia naquela época, que era a chamada agricultura de subsistência. A parábola aqui contada por Jesus reflete essa vida agrária como ela era, com um realismo
que os ouvintes reconheceriam imediatamente. Jesus conta uma história dentro daquilo que eles conheciam. Não havia nenhuma novidade nisso. Só quem tinha condição de preparar a terra para fazer isso eram aqueles que estavam nos altos cargos e que tinham muitas terras. Aquilo que hoje a gente chamaria de latifundiário. Os pequenos produtores não tinham essa condição por conta da dominação romana e era então esse tipo de agricultura de subsistência e que a plantação, ou seja, o ato de semear era feito dessa maneira. Então o que Jesus está contando aqui, falando, não era nenhuma novidade, todos eles entendiam perfeitamente aquilo que Jesus estava falando. Mas aí Jesus introduz uma ideia que é absolutamente fora do comum, a ideia de uma colheita absolutamente fantástica. A produção de 100, 60 e 30 por 1 não é aqui uma metáfora comum. Para os padrões daquela época e para os padrões antigos, era um número absolutamente astronômico. Isso mostra que Jesus está aqui não preocupado com o sucesso da semente que foi lançada, mas para demonstrar, a partir daquela parábola que está contando, que a intervenção divina faz com que aquela escassez que era tão comum se torne em algo absolutamente produtivo. O foco, portanto, não é o fracasso, não são as sementes que são perdidas, mas a abundância exorbitante do reino, que contrastava com o quê? Com aquela realidade do Império Romano. E aí você olha para tudo isso e diz, muito bem, esse era o contexto. Mas aí o texto diz que Jesus sobe sobre um barco e começa a contar essa história. E quando ele conta essa história, você vai encontrar duas realidades completamente distintas. Aquele momento em que ele fala isso para a multidão, e todo mundo ouve, todo mundo reconhece aquela situação, não é novidade para ninguém, mas ali o que você tem é um tipo de performance, de palco, em que Jesus, na cena do barco, fala para a multidão na praia. É um tipo de relação ou de interação que deve ser separada daquela situação em que ele vai explicar para os seus discípulos. Você tem aqui, portanto, duas realidades. A fachada, que é a explicação para a multidão, e depois a explicação particular para os discípulos. A primeira é a cena pública, com todo mundo. E ali Jesus está em frente à multidão, falando para um público amplo e anônimo. Ele não vai ensinar nenhuma coisa distinta, nenhum tipo de detalhe teológico especial. Ele conta essa história, usa uma imagem da vida rural, uma história que trata de terra, espinho e pássaros, que era acessível a todos. Mas essa performance de Jesus diante da multidão, na realidade, esconde o roteiro verdadeiro. A fachada da história é apenas um filtro, é apenas uma forma de manter o segredo estratégico do reino longe daqueles que não estão comprometidos. E por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus conta essa história, todo mundo ouve a mesma história, inclusive os discípulos. Mas aqui a gente entende algo que o próprio Evangelho nos diz. Porque Jesus ensinava por parábolas. E o próprio Evangelho nos explica, ele falava dessa forma para que vendo não enxergassem, para que ouvindo não entendessem. E por que Jesus fazia isso? Para anunciar o reino, mas quando era necessário, como nessa parábola, explicar aquilo que não ficou claro, não era para todo mundo, não era para a multidão, era para aqueles que estavam realmente comprometidos em segui-lo. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Nós lemos aqui do versículo 1 ao 9 e depois fomos lá para o versículo 18 até o 23. Se você pegar esse trecho que está aí no meio, do versículo 10 até o 17, e também essa segunda parte, aí nós vamos encontrar Jesus explicando esse texto, não para todos, mas para os seus discípulos.
Agora, saiu da performance pública e vai-se para o bastidor. Agora é algo só para aqueles que são mais próximos. E veja, quando eu digo que é para aqueles que são mais próximos, eu não estou dizendo aqui que há pessoas que são melhores do que outras e nem que são privilegiadas por algum tipo de dom especial. Não. O reino de Deus é anunciado a todos. Mas por que Jesus explica os detalhes apenas para os seus seguidores? Porque eles estavam comprometidos com ele. A multidão estava lá, como acontece em vários outros textos do Evangelho, interessada em quê? Em milagre, em coisas extraordinárias. Vou para aquela reunião, vai que eu recebo alguma coisa. Essa era a mentalidade, e não pense que é muito diferente hoje nas comunidades de fé. Está cheio de gente que vai para as comunidades de fé, não, eu vou lá, porque vai que Deus me abençoe em alguma coisa, Deus resolva aquele problema que eu não consigo, e eu vou para a igreja e peço lá, quem sabe Ele me ajuda e resolve o meu problema. Jesus não está distinguindo os seus discípulos como pessoas melhores, Ele está restringindo a informação para aqueles que estão realmente comprometidos com Ele. E então Ele se retira para um espaço privado com seus discípulos, longe da multidão, não precisa mais daquela performance pública, e agora nos bastidores ocorre a explicação do roteiro. Jesus não precisa mais usar a linguagem metafórica de uma parábola, e agora ele revela a caracterização real do seu ensino. Os discípulos são categorizados como aqueles a quem é dado conhecer os mistérios, enquanto a multidão, embora veja, não percebe. Então aquilo que o próprio Evangelho fala sobre as parábolas acontece aqui de maneira clara. E aí então você percebe que há dois tipos de pessoas nessa história. Os de fora, que é a multidão que estava ali, houve uma história de camponês sobre solos ruins e colheita impressionante, reconhecem a opressão do sistema agrário que era feita pelo Império Romano, mas fica por aí. E há um segundo grupo, os de dentro. Essa explicação é para aqueles que são de dentro. Os de dentro, nos bastidores, são aqueles que vão ser treinados por Jesus com um objetivo muito claro. E aqui vem o ponto principal desse texto. O que é que Jesus quer ao ensinar os seus discípulos sobre as sementes que são plantadas? Ele não está preocupado com técnicas agrícolas, mas ele está preocupado com o tipo de resposta humana ao anúncio do reino. As aves, as pedras, os espinhos não são apenas elementos do campo, mas são representações dramáticas das pressões que impedem a frutificação. Você percebeu que quando Jesus fala de frutificar, ele usa números estratosféricos? Ele fala de 100 por 1, de 60 por 1, de 30 por 1. Hoje isso já seria espetacular. Naquela época era algo absolutamente impensável. O que Jesus está preocupado é como é que a mensagem, o anúncio do reino vai ser recebida, essa mensagem vai ser recebida pelas pessoas, como elas vão se colocar diante do anúncio do reino de Deus. O solo agora passa a ter um significado diferente. Os diferentes solos representam diferentes performances das pessoas diante da mensagem. E aí o próprio texto explica. O solo rochoso é aquele sujeito entusiasta que recebe a mensagem com muita alegria, mas não tem raiz e, portanto, é inconsistente e em pouco tempo desiste. Os espinhos representam a performance dividida, onde a pessoa está presa na disputa entre dois palcos, o do reino e o das preocupações do mundo. E por que Jesus está ensinando isso para os seus discípulos? Para deixar claro que era esse tipo de pessoa com quem eles iam lidar. Eles iam anunciar, ia ter gente que ia ficar maravilhado
e na primeira dificuldade desistia do reino, desistia do evangelho, desistia de Jesus. Também haveria aqueles que iam ouvir a mensagem e iam se entusiasmar, mas os problemas do dia a dia, as preocupações, e não à toa Jesus fala aqui a respeito daqueles que estão preocupados com dinheiro, né? Porque era o grande inimigo do reino de Deus, era Mamon, né? Era foco da vida no acúmulo, exatamente a mesma ideia do império, e exatamente a mesma ideia que nós temos hoje na sociedade. E ele vai dizer, as preocupações do mundo vão afastar a pessoa do reino, porque o reino projeta para a vida das pessoas uma vida de solidariedade, uma vida de comunhão, uma vida de gratidão, uma vida de entender que aquilo que você recebe de Deus é bênção não só para você, mas para aqueles com quem você convive. Isso não entra na cabeça de alguém que quer acumular. Isso não entra na cabeça de alguém focado em ser importante, em ser destaque de escola de samba. E Jesus então mostra que os solos não vão ser sempre iguais. Mas ele termina dizendo, mas vai ter aquela semente que vai cair no solo que é próprio. E aí, qual vai ser o resultado dessa semente? Você vai dizer, vai dar bons frutos. Não! Sabe o que ele diz a respeito? Quando a verdadeira semente do reino de Deus cai no solo bom, ela produz a 30, 60 e 100 por um. Ou seja, é aquele que se identifica e que segue o exemplo de Jesus de uma tal forma que não tem como você não perceber. Não tem como você não ver que aquela pessoa está comprometida com Jesus. Eu não sei se vocês notaram, mas na leitura que nós fizemos aqui de Romanos, tem uma frase de Paulo naquele texto que chama muita atenção. Ele diz assim, aqueles que não têm o Espírito de Cristo não são dele. Está cheio de gente hoje se dizendo cristão. Você quer ver se é cristão? Olhe para a atitude dele, olha para aquilo que ele fala, olha para a maneira como ele age em relação ao outro, principalmente em relação àquele que não pode fazer nada de bem de volta para ele. E aí você vai saber se ele é ou não cristão. Se ele for, você pode olhar para esse texto e dizer, está aqui, caiu a semente num solo próprio. E o que ele produz? A 30, 60 e 100 por um, porque assim é com aquele que acolhe a palavra, que recebe o reino de Deus e que vive para seguir a Jesus Cristo. E aí você pode pensar assim, pastor, é meio complicado isso aí, né? Pois é, nós não temos que pensar naquilo que os outros fazem. Esse é o momento da gente analisar a nossa própria prática, a nossa própria maneira de agir, o nosso próprio compromisso em seguir a Jesus. Temos que olhar não para os outros, mas temos que olhar para dentro. Como é que você tem vivido, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, recebê-la? Qual é o tipo de produtividade que você tem na sua vida? Isso demonstra se você realmente está seguindo a Jesus Cristo ou se, como todos os outros terrenos, a gente ouve, acha bonito, acha interessante, mas na primeira dificuldade a gente abandona, no primeiro problema a gente abandona o seguimento de Jesus ou qualquer outro tipo de solo apresentado por Jesus nesse texto. Esse é o desafio que nós temos hoje, olharmos para nós mesmos. Não precisa responder para mim, eu não sou polícia de ninguém, mas Deus conhece o seu coração e Ele sabe qual é o tipo de compromisso você tem. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs e que o nosso coração, a nossa vida, seja esse terreno frutífero, para que possa produzir a 30, 60 e 100 por um. Que Deus nos abençoe. Amém.